Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Flávia Moraes Lins Barros, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, fique com a gente, faça sua inscrição, comente e compartilhe. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta agora com a professora Flávia Barros. Tudo bem, Flávia? Olá, Ricardo, tudo bom? Joia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, assim, né? Eu tenho acompanhado o canal, então, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz de poder participar. A alegria nossa aqui do canal, com certeza. Temos aí um bate-papo muito interessante pela frente, falar sobre ciência, sobre divulgação da ciência, enfim, expectativas, projeções, sempre levando em consideração a mais alta qualidade, né, dos entrevistados aqui, os nossos professores, cientistas, que desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, principalmente voltado às ciências da terra, às geociências, às ciências do mar, enfim, né? Então, Flávia, para começarmos aqui, iniciar esse bate-papo, vou pedir para que você fale um pouco sobre a sua carreira, essa trajetória. Tá bom. Bom, eu sou professora da UFRJ atualmente, né, desde 2014, e atualmente eu também coordeno o Laboratório de Geografia Marinha, e é legal contar um pouco, né, que eu passei por esse laboratório por muitos anos. Então, eu sou formada em Geografia também pela UFRJ, e foi lá que eu emendei, né, no mestrado, depois doutorado, tudo direto. Então, foram vários anos seguidos, né, no total são 4 anos de graduação, 2 de mestrado e 4 de doutorado, então são 10 anos, né, naquele mesmo ambiente, enfim. Então, já no mestrado, eu entrei no Laboratório de Geografia Marinha, né, que o Dieter Mirri era o coordenador na época, então foi meu orientador no mestrado e doutorado. E mais antes, na graduação ainda, eu passei também por outras experiências, né, uma mais tempo, um pouco, que foi num laboratório chamado Grupo Hertz, que tinha, na verdade, nada a ver com geomorfologia, nem era da área física, na verdade, era um laboratório coordenado pela Lia Machado, que trabalha tanto com fronteiras do Brasil, como com algumas outras relações, enfim, internacionais. E aí lá tive a minha primeira experiência, assim, né, de bolsista, de iniciação científica, de pesquisa e tudo. Então, nos últimos anos, foi quando eu entrei quando, na verdade, como eu tive uma aula com o professor Dieter, né, ele me ofereceu geomorfologia costeira, que acho que na época era o 5º período da graduação, e eu fiquei realmente encantada, né, apesar de o Dieter Mirri, ele não, na época, assim, me lembro que ele não era um professor que falava muito alto, então eu tinha que sentar na frente para escutar, e às vezes não era muito claro o que ele estava falando, mas quando ele apresentava com muito entusiasmo, né, alguns assuntos sobre ondas, feições costeiras, e depois no trabalho de campo, visualizar aquilo tudo com ele explicando, realmente foi algo que me encantou. Eu falei, não, acho que agora eu encontrei meu caminho, né? E aí foi quando eu, então, entrei como aluna de iniciação, né, no laboratório dele, e hoje eu fico feliz de estar dando continuidade à coordenação desse mesmo laboratório, né? Muito, muito legal. Antes de eu ser professora da UFRJ, eu fui também, por um período, professora da PUC no Rio de Janeiro, uma passagem muito rápida, e depois, através de concurso público, eu fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para um campus que tinha acabado de ser inaugurado, que é o campus de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e lá foi a minha primeira experiência, assim, mais séria, digamos, né, como docente, uma professora adjunta de uma universidade, então foi uma experiência também de 3 anos muito bacana, mas lá não tinha geomorfologia costeira, então não tinha essa área, digamos, na verdade ela não era obrigatória, porque era um curso de licenciatura, né, mas eu podia ofertar como optativa.
E lá eu tive a oportunidade de orientar 2 estudantes que adoraram a área de geografia marinha e geomorfologia costeira, que eu conseguia abordar nas minhas disciplinas. E aí eles fizeram alguns trabalhos legais sobre livros didáticos e a abordagem da geografia marinha nesses livros didáticos. Então, foi bem legal. E é isso, né? Então, eu estou desde 2014 na UFRJ, né? Temos aí já são 7 anos, né? Onde eu fico, como eu falei, muito feliz de estar, porque também é um lugar, como eu disse, que eu passei 10 anos como estudante, né? Então, hoje, os meus colegas são aqueles que muitos deles, né, foram meus professores. Então, é muito legal poder agora compartilhar, né, ideias, estar do lado desses que foram meus professores. E tenho diversos alunos, hoje eu estou coordenando também um projeto de extensão. Então, além do laboratório de pesquisa, que eu já tenho 2 bolsistas hoje, né, e já tive outros excelentes alunos nesses últimos anos, eu também tenho esse projeto de extensão hoje com mais de 20 alunos, 2 deles bolsistas. E é um projeto que hoje tem me mantido assim, entusiasmada, apesar do Covid, né, a gente não poder estar em campo, enfim. Mas a gente tem conseguido manter bem legal nossas atividades. Qual o nome do projeto, Flávia? O projeto de extensão se chama Mar à Vista. É um projeto que, até nas redes sociais, a gente tem publicado bastante, principalmente no Instagram, né, quem quiser depois seguir, também tem um canal no YouTube. No Instagram é Mar à Vista RJ. A gente vai falar sobre esse projeto Mar à Vista, legal, que eu sigo lá no Instagram. Ah, legal. Mas que bacana. Flávia, você começou, né, falando dessa sua trajetória, né, da importância que foi o contato com a iniciação científica, depois o contato com o Dieter, né? Então, o professor Dieter tem um vídeo aqui no canal Aberto à Consciência, depois quem quiser confere lá se ainda não viu. Uhum, eu assisti. E aí, um dos objetivos do nosso canal é a curadoria da memória científica, né? Lembrarmos um pouco daqueles que vieram, nos antecederam, que auxiliaram na nossa formação, abriram áreas de investigação para que nós pudéssemos, então, desenvolver nossos trabalhos e assim se dar, né, a ciência. Nesse intuito, eu queria que você lembrasse um pouco, falasse de alguns professores e pesquisadores e pessoas que influenciaram a sua carreira positivamente. Legal. Bom, claro que eu vou falar do Dieter Mirri, né, principalmente porque ele foi quem eu tive mais tempo, né, como orientador, mas antes dele acho legal também mencionar alguns professores que eu tive e essa primeira orientadora, né, de iniciação científica. Então, eu hoje revendo um pouco, né, eu como estudante da UFRJ, eu noto que eu tive a oportunidade de ter excelentes professores, tanto da área de geografia física quanto da área de geografia humana. E eu destaco aqui, por exemplo, a Ana Luísa Coelho Neto, que é coordenadora do GeoEco, uma professora muito conceituada na área de geomorfologia, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E ela diz hoje que ela não é mais só geomorfóloga, ela foi migrando e ela hoje é geógrafa também, né? Ela, no sentido de que ela pensa em gestão, né? Ela fala de riscos. Então, e eu me lembro ela como professora, assim, ela era muito entusiasmada, né? Então, a minha turma, algumas pessoas falavam, né, queriam ser como a Ana Luísa, assim, né? Que queriam ter aquele entusiasmo, gostariam de, enfim, de seguir naquela linha de pesquisa, de gostar muito do que faz, né? Ela transparecia isso e transparece até hoje, né? Então, ela, por exemplo, foi uma pessoa que inspirou bastante. Além dela, eu tive também outros professores, depois, já, por exemplo, no mestrado, né? Teve uma professora que foi a Enise Valentini, na COP, da engenharia, que eu tive só uma disciplina com ela, mas também era esse tipo de mulher entusiasmada, né? Muito... que você vê que faziam uma pesquisa de muita qualidade, né, muito séria. Então, são pessoas que mostram quanto que podemos fazer uma pesquisa séria, de qualidade, e, ao mesmo tempo, gostar daquilo, né, viver bem com o seu trabalho. Então, isso eu acho que era super importante para mim. E, bom, na graduação ainda, como eu disse, né, eu fui parte do grupo RETS, com
a coordenação da Lia Machado, que, mais uma vez, uma mulher, né, pesquisadora muito, muito séria também, e ela foi quem deu, assim, os primeiros passos, né, me ensinou os primeiros passos da iniciação científica do que é uma pesquisa, né, o que é criar uma hipótese, uma teoria, investigar, ir a campo, fazer entrevistas, e depois ela se preocupava muito que a gente soubesse fazer análises espaciais. Então, ela ofertou para a gente um curso de ArcGIS, que na época estava começando isso a acontecer, assim, na UFRJ, né? Os estudantes estavam começando a aprender melhor o ArcGIS, e foi quando, então, eu tive esse primeiro contato com o geoprocessamento, com a ideia de mapeamento, análises espaciais, cruzamentos de dados, ela fazia muito isso, e também uma pesquisa muito minuciosa em acervos e tudo. E falando em acervos, um outro professor que foi realmente que me inspirou muito foi o Maurício Abreu, que ele era professor de Geografia Histórica, infelizmente ele já faleceu, tem alguns anos, né? Mas ele foi, sem dúvida, o meu melhor professor, assim, uma pessoa incrivelmente didática e rico, assim, com muita cultura, e que, de novo, tinha, assim, um afinco com a pesquisa incrível. Então, ele né, trabalhava com geografia histórica, que não é fácil, então tinha que ir nos acervos, nas bibliotecas, recuperar mapas antigos, e era tudo muito minucioso. Eu lembro que, enfim, ele estava fazendo um estudo sobre o Rio de Janeiro, que culminou num grande livro dele, né, uma grande obra dele lá no final da vida dele já, e que foi realmente um momento histórico, assim. Eu lembro de ter ido no lançamento do livro, ele estava muito contente, né, de ter conseguido, e o livro é realmente desse tipo, incrivelmente minucioso. Então, eu fui aluna dele no mestrado também, numa disciplina sobre geografia do Rio de Janeiro, e com ele eu consegui até deslocar um pouco a minha pesquisa, né, que eu fazia na época já como de Temir, sobre erosão costeira, mas eu parei, fiz uma pausa assim, no meu mestrado para estudar a história do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi algo que também me deu muita satisfação de fazer, sabe? Acabou resultando num artigo também. E, enfim, então acho que ele foi uma pessoa também, do ponto de vista de ensinar o que é fazer pesquisa, né? Foi muito legal. Tem várias outras pessoas da UFRJ que são, como eu falei, meus colegas até hoje, né? Por exemplo, a Maria Naíse Peixoto, que depois, quando eu fui professora substituta, eu vi também, de novo, como que ela era, assim, muito estudiosa. A gente foi para o trabalho de campo em Atafona e ela levava livros e artigos, né, estava sempre se renovando. Isso era muito bacana de ver também, como a gente tem que estar sempre, né, se renovando. E depois, eu acho que através até dos eventos, como a própria Bequa, o PGGM, já mesmo como tanto estudante de pós-graduação, mas depois já como docente, né, eu vejo assim, ainda me inspiro, né, com os pesquisadores nesses eventos. A Bequa foi realmente um dos eventos mais marcantes para mim, o primeiro evento assim, que eu fui, lá em 2003, em Recife. Foi o primeiro evento maior, né, científico, e nossa, quando eu cheguei lá, e eu lembro de ter visto o Kenichiro Sugio, falei, nossa, estou vendo aquela pessoa que eu leio, né, que é a nossa referência, que infelizmente faleceu esse ano, deixando saudades, né. Ele mas deixou não só ele, saudades, né, desculpa, ele deixou um legado. Sim, e muito esse grande. legado vai permanecer aí por muitos anos, né? É verdade. E nós vamos falar da Bequa também mais para frente. Legal. Mas é isso, acho que, né? Bom, e eu não falei do Dieter, porque é meio óbvio, mas é claro, né, que ele. Me lembro quando eu fui, eu resolvi sair, né, do Grupo Rex, avisei para a Lia Machado, olha, estou pensando em fazer outra coisa e tal. Expliquei para ela, e aí eu fui conversar com o Ditemir, porque também tinha uma coisa que eu, desde criança, assim, que eu gosto de ciências naturais, mas assim, mais jovem, né, antes, quando eu estava escolhendo a universidade, o que eu ia fazer, uma das coisas que me interessava era arqueologia. E eu achava que eu queria fazer arqueologia. E aí, na graduação de geografia, eu ouvi falar dos sambaquis, né? Porque quando eu me lembro que eu não tinha graduação de arqueologia no Rio de Janeiro, então não tinha como fazer. Então eu fui fazer geografia, mas eu, na verdade, não queria mesmo arqueologia, eu queria geografia mesmo, deu tudo certo.
Mas quando eu vi o Dieter, acho que foi o próprio Dieter que me apresentou esse tema do samba aqui em sala de aula, eu falei, de repente, eu ainda posso realizar uma pesquisa sobre isso. E aí eu fui conversar com ele, eu disse que eu gostava disso, ele falou que isso ele não trabalhava, de fato, ele não trabalha com arqueologia, né? Mas ele falou, vamos experimentar uma outra pesquisa, né? E na época tinha um mestrando, eu acho, alguém que estava fazendo uma pesquisa sobre minerais pesados e ele precisava de alguém que analisasse, fizesse análise química dos sedimentos. Então, ele me ensinou como fazer, eu peguei os sedimentos, a gente foi para o laboratório de geografia física lá da UFRJ, e aí tinha que entrar numa capela e misturar uns reagentes, enfim, para queimar os minerais e ver quanto que tinha de mineral pesado. Acabou que eu, que sou muito alérgica, fiquei com alergia a tudo que era químico, falei para ele que eu saía sempre com dor de cabeça, aí ele suspendeu essa parte, né? E aí tinha acabado de ter uma ressaca muito forte no município aqui do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e especificamente com danos muito fortes no município de Maricá, que é um município vizinho a Niterói, aqui na região metropolitana ainda, né? E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos estudar esse processo, eu vou te levar a um trabalho de campo e a gente vai ver o que aconteceu lá. Né? E aí foi quando eu entendi, assim, porque eu não estava entendendo muito bem qual era a proposta dele, né? Era tudo muito novo para mim. E aí quando eu via, a gente chegou lá em Maricá, né? E marcas de erosão, quiosques caídos, casas com piscinas na areia, né? Uma destruição enorme, e a praia toda recuperada já. Enorme a praia, uma extensão gigante de areia, muito estoque de areia. Caramba, o que aconteceu aqui, né? E aí foi quando eu comecei, então, a me interessar, né, por essa questão, e aí a gente começou a fazer mapeamentos de onde tinha tido danos e tal, e assim a gente começou minha primeira pesquisa, que foi minha monografia, depois se tornou meu mestrado, né. Então, a minha relação com o Dieter, ela começou assim, né, eu busquei, né, através da aula que eu tive, e esse interesse que eu já tinha anterior, né? E ele é muito tímido de alguma forma, eu também, né? Então a gente foi se entendendo aos poucos, assim, para entender o que cada um estava falando. E acho que o Dieter tem isso de, como eu falei antes, às vezes a gente se entende melhor em campo, né? Então ele foi uma grande inspiração também. Todo mundo fala isso, que quando a gente chega no trabalho de campo com o Dieter Mirri, caramba, né? Assim, se abre um mundo, a forma dele observar. Né? E ele também é muito dedicado à ideia do monitoramento, então eu comecei a trabalhar, a ir com ele aos monitoramentos mensais da Praia da Maçambaba, e eu achava incrível aquela dedicação dele, que não perdia nenhum mês de monitoramento, e isso ele persistiu por mais de 14 anos, né? E também pensando que ele não começou esse monitoramento, por exemplo, da Maçambaba, muito cedo, né? Ele já tinha, vamos dizer, uma certa idade, já estava, né, já tinha feito muitas coisas e estava iniciando uma nova coisa, né? Então isso é realmente até hoje para mim, eu acho isso muito bacana, pensar, né, que na verdade a gente começa uma coisa, de repente aquilo já foi um sucesso, né? Aquilo já é importante, mas a gente vai ainda buscando outros caminhos e que nunca é tarde, né? Porque a gente está sempre recomeçando, sempre reaprendendo e iniciando uma pesquisa dessas de longo prazo, né, com esse entusiasmo, enfim, falando, não, vou continuar, vou fazer porque é importante, né? Então, acho que o Dieter Mirri tem essa inspiração, né, do trabalho de campo, da ideia de monitoramento, de sempre recomeçar, de estar sempre, né, de nunca parar. Acho que está aí até hoje, né, publicando, pesquisando, aprendendo, ensinando. Eu ligo para ele de vez em quando ainda para tirar dúvidas, escrevo zap, ele está sempre respondendo, né? Ele é aquele eterno orientador, né? Tá? E ele responde rápido, né? Sim, bem rápido. Mas muito legal, Flávia, essa primeira parte aí, lembrando de algumas pessoas e, obviamente, não dá para citarmos todas, né? Mas algumas aí que foram importantes em alguns momentos ou que ainda são. Né? Antes de avançarmos, que a próxima questão que eu vou fazer para você são as suas áreas de atuação. Mas você me falou uma coisa aí que eu fiquei até curioso, é um caos, né? Que você parou tudo para estudar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro em um momento lá durante a tua graduação.
Que estudo Sim. foi esse? Qual eram os objetivos desse estudo? E o que vocês acabaram descobrindo historicamente sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Sim, que é um lugar muito bacana, muito especial ali na é cidade do Rio de Janeiro. verdade. Ah, legal falar disso, né? Na verdade, o Maurício Abreu tinha pedido para cada aluno escolher um lugar do Rio de Janeiro icônico, né? Um lugar importante, fazer um estudo. E aí, quando eu comecei a estudar, o meu marido, na época, acho que a gente não era casado ainda, estávamos namorando, o Rodrigo Guardatti, ele trabalhava no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e eu morava ao lado do Jardim Botânico. Então, eu tinha uma relação também próxima, né? E aí eu comecei a pesquisar a história do Jardim Botânico e descobri que existiam várias lacunas ainda, por incrível que pareça, né? Então, eu comecei a ir nos acervos da Biblioteca Nacional e ver que tinham mapas do que tinha sido o Jardim Botânico, não só de que ele foi criado lá em 1808, como todo mundo diz, como uma antiga fábrica de pólvoras, né? Que é a história que a gente ouve falar. Mas eu fui ver, por exemplo, tinha um documento que falava de uma data diferente. O Jardim Botânico teria sido criado até alguns anos antes, na verdade. Ou depois, na verdade, alguns anos depois, se não me engano. Agora já não me lembro mais. Mas era diferente de 1808, acho que eram uns anos depois, que oficialmente se tornou Jardim Botânico, né? Porque teve, é claro, que com a chegada da família real se criaram várias coisas em 1808. Mas oficialmente o decreto que cria o Jardim Botânico vem depois. Então, isso já foi uma primeira curiosidade. Aí depois eu encontrei um mapa de uma fazenda mostrando diferentes funções que o Jardim Botânico exercia na época de fazenda. E aí eu comecei a resgatar esses mapas, né, que não estavam escondidos em algum lugar. Né? E aí o meu trabalho foi muito pensando nas funções que o Jardim Botânico teve ao longo do século XIX. Né? Tanto essa função de fábrica de pólvora mesmo, depois a ideia, né, de você fazer trocas comerciais de sementes, de chá. Então tinha toda uma pesquisa botânica por trás disso, né? Toda uma ideia, né, de trazer das Índias, enfim. Na época, inclusive, eu me lembro que eu comecei a ver também que tinham notícias de jornais que com bares, não eram cafés, né, que foram criados ao redor do Jardim Botânico. Então, era uma história meio perdida, né, desse uso do Jardim Botânico, não como um lugar de passeio, né, como a gente conhece tão bem hoje, mas com uma função científica muito grande. E a função de passeio não era ainda tão importante. Então, quando os viajantes começam a vir e começam a visitar, e aí depois vai mudando a gestão também do Jardim Botânico, aí começa a se pensar em abrir o Jardim Botânico para o passeio público, e isso é um conflito, na verdade, na época. Tinham alguns botânicos que eram muito contra, não queriam que tivesse piquenique, não podia ter essa bagunça, digamos, né? E outros que diziam, não, a gente tem que abrir, isso aqui é um passeio e tal. E, na verdade, até hoje, o Jardim Botânico vive um pouco essa dicotomia, assim. Aquilo é um espaço, né? Tem um instituto de pesquisa do Jardim Botânico, que é muito importante, mas, ao mesmo tempo, é um lugar, né, de passeio, um lugar de fotos de casamento, que também, às vezes, dá conflito, às vezes pode, às vezes não, enfim. Então, eu fui resgatando um pouco essa história, né, das funções do Jardim Botânico, dessa ideia da função científica com a função de lazer, né, e como que isso foi visto ao longo do século XIX. Foi muito interessante, realmente, fazer essa pesquisa. Achei muito rico, assim, na época. Legal. Legal. E também eu tenho certeza que aqui no desenrolar do bate-papo vai aparecer muita curiosidade, né? Você estando como coordenadora do Laboratório de Geografia Costeira, né? Geografia marinha. Geografia marinha, exato, que foi também um outro termo meio que introduzido pelo Dieter, por vocês aí do grupo, né? E que hoje já é mais usual. Então, esse olhar da geografia para o ambiente marinho, os usos múltiplos, o espaço, conflitos, vocês sempre trazem novidades para as discussões científicas aí nos diferentes fóruns, e inclusive nos fóruns que eu já tive a oportunidade de estar aí com vocês e ouvir, né? Então,
É muito interessante essa parte da geografia marinha, e a gente vai falar, né? Além dos trabalhos que vocês vêm realizando nas obras, livros, enfim, né? Toda essa parte. Mas antes de entrarmos propriamente em alguns temas de pesquisa e de extensão, Flávia, atualmente, quais são as suas principais áreas de atuação? E explique um pouco sobre elas. Tá. Bom, atualmente, na verdade, já tem alguns anos, né, eu venho me dedicando à pesquisa da geomorfologia da cidade do Rio de Janeiro, das praias arenosas da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente começou a monitorar essas praias, assim como a gente fazia antes, eu como estudante, né? Estávamos estudando as praias da região dos lagos. Quando eu entrei como professora da UFRJ, eu notei que existia uma lacuna desse tipo de estudo na cidade do Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, né, uma cidade que tem aí Copacabana, Ipanema, né, praias tão conhecidas, não havia na época, há pouco tempo atrás, né, nenhum tipo de pesquisa assim consistente e persistente, né, de acompanhar essa geomorfologia dessas praias. Então, e aí eu comecei a perceber que uma das razões disso é o fato de elas serem urbanas, né, muito modificadas. Então, você não consegue estudar naturalmente como elas são, porque tem um muro, né, você consegue... Mas isso foi o que, então, eu comecei a me dedicar, a entender um pouquinho também, né, de como são as praias arenosas urbanas e como elas funcionam e como é que é a orla e como é que a urbanização acaba modificando essa dinâmica costeira natural, né? E aí também, aí lembrando de novo do Maurício Abreu, né? Até recentemente fiz uma pesquisa sobre o histórico, né, dessa ocupação da cidade do Rio de Janeiro. Então, trazendo também como que foi avançando, as dunas foram sendo retiradas, as restingas foram sendo também retiradas, né, e ocupadas por quiosques, avenidas, orla, enfim, ciclovias. Então, eu tenho me dedicado um pouco a essa pesquisa. Um tema que desde o meu mestrado eu também trabalho é a vulnerabilidade costeira, e essa vulnerabilidade não só do ponto de vista físico, mas também social e ecológico. Então, é uma ideia um pouco de se pensar a vulnerabilidade costeira integrada, e essa integração de várias dimensões, e também pensar nela integrada à gestão costeira, que é outro tema que também eu trabalho um pouco, né? Então, pensar como que tudo isso, né? Como é que a gente faz a gestão de praias. Eu tenho um grupo que eu faço parte, uma rede que eu faço parte, que também é outra inspiração e que a gente troca muito, que é a rede ProPlaias, é uma rede ibero-americana, e a gente tem Zap, e eles são muito animados, de diversos países, então todo dia a gente recebe alguma publicação nova e tudo, e através disso eu também entrei em contato com a gestão de praias, não só a gestão costeira, mas a gestão de praias arenosas mesmo, né? A gestão dos seus usos, a gestão turística, a questão de certificados de qualidade ambiental. Então, tudo isso vem agora invadindo um pouco a minha ideia de pesquisa, né? Eu tenho trabalhado com isso, né? Geomorfologia costeira, vulnerabilidade, gestão e praias arenosas. Acho que, basicamente, e isso tudo com foco atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Aí, dentro dessa atividade que é bem ampla e complexa, né? Só pelo apanhado geral que você fez, sim, tem um projeto que é o Balneomar. Sim. Esse é um projeto que você desenvolve, que tem tudo a ver com o que você acabou de nos explicar, e talvez até de uma outra maneira resuma um pouco as aplicações práticas do que você nos falou. O que é o projeto aí? A produção do litoral em cidades costeiras, circulação de experiências. Eu achei assim o tema extremamente engajador, né? Um tema engajador. Ele provoca vários segmentos, não só o geógrafo, não só o oceanógrafo, o engenheiro, mas parte da sociedade. Enfim, como que é esse... Qual que é? Então, na verdade, até... quando estabeleceram o projeto. Sim.
Na verdade, eu fui convidada para participar desse projeto, né? Esse projeto, ele tem um foco muito grande em história, né? Então, o coordenador, ele é um projeto de cooperação com a França, com a Universidade de La Rochelle. Lá é o Laurent Vidal, que é o coordenador de lá, ele é historiador. E na UFRJ, o coordenador é o Paulo César, que é professor de Geografia Humana e Teoria da Geografia, né, muito renomado no Brasil, todo mundo lê ele na graduação. E então, assim, o projeto surgiu dessa parceria que eles já tinham antes. Ele é um projeto financiado pela CAPES Cofecub, e tem uma equipe extensa, né, mas basicamente acho que são geógrafos, historiadores, não tem muito, acho que não tem... Acho que não tem ninguém da engenharia, nem da oceanografia, nem da biologia, mais voltado para a parte histórica, né? Na UFRJ temos a Letícia Parente Ribeiro como parte da equipe, o Rafael Winter, enfim, e algumas outras pessoas. Então, eu fui convidada para participar, né? Eu sou uma das únicas, então, da área mais física, digamos assim, né? Apesar de eu não... Isso é também importante, né? Essa identidade de que eu sou da geografia física é algo que... é algo que foi sendo colocado, assim, foi sendo imposto, porque eu já nunca me senti, na verdade, uma geógrafa física, eu me sinto geógrafa mesmo, de forma integrada, digamos assim, né? Mas, às vezes, a gente tem que se colocar em algum lugar, né? Inclusive, quando a gente manda um projeto, em que área está o seu projeto, geografia física ou humana, né? E isso, às vezes, sempre há uma certa dificuldade, mas em alguns ambientes acaba que... E acho que eu fui me tornando mesmo uma geógrafa física integrada, digamos, mais do que humana, né? Então, nesse projeto, uma das ideias é justamente esse resgate histórico da ocupação do litoral, né? É tentar entender, nesse subtítulo, fala-se de circulação, né? Tentar entender quais as influências, por exemplo, da urbanização da França ou da Europa, que o Brasil também tem, e vice-versa, né? Como que se deu lá atrás a valorização das praias para o banho do mar, e como que isso se reflete na construção, por exemplo, do nosso balneário, da ideia de balneário, né? Na construção mesmo arquitetônica, né? Nos nossos banhos de mar que existiram, enfim, nos hotéis, né? Como é que são arquitetonicamente os hotéis da beira-mar, lá no início, por exemplo, Copacabana Palace. Então, tudo isso vem sendo estudado, e como eu falei agora há pouco, eu publiquei sobre a história, né, da ocupação do Rio de Janeiro. Essa publicação, ela é fruto desse projeto Balneomar. É uma publicação que eu fiz junto com um francês e com a Josefa Guerra, da UFRJ, e que foi também isso, tanto resgatou esse lado meu da geografia histórica, como toda essa ideia de a gente estudar, né, como é que foi na França a história de ocupação lá de La Rochelle, como é que foi no Rio de Janeiro a história de ocupação, e a gente vê tantas semelhanças, né? Essa influência toda da ideia do mar ser um lugar saudável para o banho de mar, mas só de manhã cedo, né? Só com devidos cuidados, enfim, e o quanto que isso vai sendo transformado, né, numa ideia de ocupar um mar mais aberto. Então, até o início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, as praias usadas, elas eram aquelas praias da Baía do Guanabara, que hoje nem existem mais por conta dos aterros, né? Copacabana começa a ser pensada em ser ocupada no final do século XIX e no século XX, mas porque já era, ainda assim, ela é uma praia mais abrigada, semi-abrigada, né? Mas ela já era uma praia um pouco mais aberta do ponto de vista da energia de ondas. Então, essa concepção vai mudando ao longo da história, e isso é uma coisa que a gente foi estudando também nesse projeto Balneomar, que também até correspondeu com outra pesquisa que eu já estava fazendo com uma aluna minha, Priscila Linhares, sobre a história especificamente de Copacabana e o aterro de Copacabana, né? Enfim, por que fizeram aquele aterro tão cedo, o que tinha de interesse, como é que foi essa história de Copacabana. Então, a gente está já há algum tempo trabalhando com isso também. Então, o Balneomar tem essa pegada assim, histórica, né? E da circulação de ideias sobre o que é balnearização, né? A gente nem usa tanto aqui, talvez, esse termo, né? Pelo menos não no Rio de Janeiro, mas que eu acho que é um termo muito adequado para essa ideia, né? Da ocupação da orla, enfim. Exatamente. É isso. E essa parceria com o grupo da França tem alguma coisa a ver com
as pesquisas que você estava desenvolvendo, que você está desenvolvendo sobre o antropoceno? Sobre o antropoceno? É. Sim, exatamente, né? Acho que é um pouco assim, na verdade, né? Eu acho que quando a gente está na geografia, a gente está sempre um pouco no antropoceno, né? Digamos assim, a gente está sempre num passado mais ou menos recente, né? Então essa ideia de se pensar o quanto que a antropização, né, o fato de a gente ter aspectos antrópicos na paisagem, vão modificar essa paisagem, essa é uma ideia que eu acho que já vinha para mim, assim, muito clara, né? Eu que fui aluna, como eu falei, né, que fui aluna da Ana Luísa Coelho Neto, da Anaíse, que trabalha com quaternário, enfim, isso para mim já era algo que estava bastante claro. Então, o Balneomar, ele vem com essa pegada histórica, a gente nem usa muito a ideia do antropoceno, isso não aparece esse termo muito, nem na minha pesquisa tanto também, né? Mas, no final das contas, é o que a gente está trabalhando, né? Com isso que a gente chama de antropoceno, mas não é uma linha de pesquisa, assim, que eu até discuto um pouco, quando começou o antropoceno, né? Isso é uma discussão em literatura, né? Que é algo que eu não me adentro muito, eu acho que eu estudo sem nomear, né? Eu estou fazendo isso, mas não me preocupo muito em nomear. Eu faço estudos no antropoceno e tudo, né? E dentro de alguns desses resultados que vocês já obtiveram, Flávia, como que você vê, fale um pouco mais de como você tem visto tanto a balneabilidade, que você usou um termo que você falou que não era comum e não é mesmo, como essa visão, né, das pessoas urbanas em utilizar a praia, porque com certeza é uma visão que ela é individual, né? Cada um, quando chega à praia, tem uma visão, uma sensação muito diferente, né? Principalmente se você é um cientista marinho em relação a uma pessoa, a um cidadão da sociedade comum que não atua nada nessas áreas. Sim, sim. Enfim, eu acho que isso que eu falei um pouco dessa história, né, do banho de mar, da valorização, isso ao longo do século XX vai ser um boom, né, da ideia de lazer, de turismo, praia, sol, mar. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas, elas vão à praia com um intuito realmente, puramente de pegar banho de sol, mar, né, lazer, ficar um tempão lá, consumir. Então, uma coisa também que a gente tem trabalhado um pouco, inclusive, é essa economia da praia, né? A praia, ela é um lugar, geralmente, né, de atração de muitas pessoas diferentes, mas com algum olhar comum, no sentido de querem ficar ali o dia inteiro consumindo, né? Numa boa, digamos assim, sem tanto, eu acho. Muito raramente a gente vê muita consciência, a gente não vê isso, né? Mas uma coisa interessante é pensar o quanto que esse uso da praia gera de economia, direta às vezes, né? Quanto que se consome, quanto que se paga para estar numa praia. Né? Isso também foi até precedeu um pouco o Balneomar, num artigo que eu publiquei com a Letícia Parente Ribeiro, que é parte, né, do Balneomar também, sobre a economia da praia de Ipanema, um artigo chamado Quanto Vale a Praia? Foi um capítulo de livro, na verdade, trazendo um pouco essa questão mesmo, né, da economia de praia. Então, quem são os barraqueiros que vendem na praia, né, e as pessoas do quiosque e os ambulantes, quantos são? E qual a relação disso também com o próprio trabalho que eu tenho sobre a erosão costeira? Então, quando a gente perde uma praia para a erosão costeira, quanto que a gente está perdendo além do valor que as pessoas dão para aquela praia? Né? Então, uma coisa que eu acho interessante se trabalhar é que é mais ou menos, apesar, né, da diversidade de usos que a gente tem, a gente costuma dizer, quando vai falar em gestão costeira, né, que a praia é um lugar de múltiplos usos, a zona costeira é um lugar de múltiplos usos e múltiplos interesses, muitas vezes que estão em conflito. Mas uma coisa é certa, né, quando a gente quer ir a uma praia arenosa, a gente quer areia, muita areia, né? Então, o problema da erosão costeira traz algo que é a desvalorização de uma praia, né? Então, isso é consenso, né? As pessoas querem ter espaço na praia. E agora, então, com o Covid, a gente tem uma outra questão, né? Que é o fato de que a gente não pode aglomerar. Então, tem todo um desafio agora
para se pensar esse retorno às praias de maneira menos aglomerada, e que seria legal também pensar que isso poderia ser positivo do ponto de vista ambiental e de equilíbrio também, né, da própria dinâmica praial, uma vez que quando a gente ocupa desordenadamente, muitas vezes a gente acaba desequilibrando o balanço sedimentar das praias, né? Então, eu acho que quando eu tento integrar, né, esses aspectos sociais, é muito nesse sentido de compreender, né, o que se passa na praia, né? Quais são os tipos de uso que ocorrem ali, quais são os conflitos que podem ter, qual é a economia em torno disso e como isso está dialogando com a dinâmica praial também, né? Qual é a relação de uma coisa com a outra. Um outro tema que eu tive assim, a oportunidade de orientar uma aluna chamada Ingrid Albino Ribeiro, foi a pesca tradicional, no Rio de Janeiro também, né? Então, foi bem interessante pensar, né, que em plena Copacabana, essa Copacabana que foi ocupada lá no início do século XIX, né, que passou por um aterro artificial, que tem um Copacabana Palace desde a década de 30, se não me engano, enormes, né, que é assim, o exemplo de urbanização seguido por todo mundo. Tem no cantinho ali no posto 6 uma comunidade de pescadores registradas desde o início do século também, né? E como eles resistiram àquilo, a essa grande urbanização, né? Como é que eles permanecem ali por 100 anos? Então, essa pesquisa eu achei fantástica. É bem interessante mesmo, né? Quando a gente anda pela orla e vê essa comunidade pequena de pescadores, mas que estão ali, são pescadores artesanais. E é legal trazer esse olhar, né? Esse olhar mais científico, com métodos. Sim. E para desenvolver esse estudo. Flávia, você também coordena aí o Oceano à Vista, né? Que é um projeto de extensão. Isso, é o Mar à Vista. Mar à Vista, desculpe. Fale um pouco sobre o projeto e quais são os objetivos, as expectativas, aonde ele está disponível para visualização. Legal. O projeto Mar à Vista já tem aí uns 4 anos, eu acho, que ele existe, né? É um projeto de extensão universitária que surgiu com a ideia, na verdade, inicialmente, com a necessidade de se monitorar a praia de maneira participativa e diária, né? O que acontecia, na verdade? Quando eu comecei a pesquisar as praias da cidade do Rio de Janeiro, ia fazer monitoramento de praia, eu comecei a querer entender melhor como é que aquelas praias reagiam a eventos extremos de ressaca do mar e como é que essas praias se recuperavam depois. Porque o que a gente vê até no livro Panorama da Erosão Costeira do Brasil, publicado pelo MMA, né, a Organização do Ditermir, a gente nota que no estado do Rio de Janeiro, assim como em outros lugares do Brasil, as praias elas têm essa capacidade de recuperação, às vezes, muito elevada. Né? Então, ocorre uma ressaca, elas diminuem, ocorre um prejuízo, alguma coisa cai, mas daqui a alguns meses ela está recuperada de novo. Então, eu queria entender essa dinâmica costeira da cidade do Rio de Janeiro, mas era impossível estar o tempo inteiro em trabalho de campo. Eu não tive, apesar da minha inspiração pelo Ditermir, eu não estou no momento que eu possa ter tempo, né, de estar, nem tinha equipe, nem dinheiro, infelizmente, nem equipamento suficiente, nem transporte, uma série de problemas que falavam assim, eu não consigo estar lá, vai ter uma ressaca amanhã, vamos correndo para cá, isso não estava sendo possível. E aí começa a ideia, então, de que, de repente, as pessoas que estão todo dia na praia podiam colaborar de alguma maneira. E aí foi quando eu descobri um antigo projeto do Eloy Mello, que também tinha sido professor no Rio de Janeiro, né? Outra inspiração, então, portanto, que era um projeto chamado Sentinelas do Mar. E aí eu fui ver isso, né, como é que tinha sido feito isso, pedi para ele os documentos, infelizmente, muita parte... Só um parêntese, Flávia, eu acho que esses Sentinelas do Mar, do professor Eloy, que foi o idealizador daquele Wave Checklist, do Waves, o site da Wave, né? Previsão de ondas para surfistas, velejadores. Exatamente. Eu acho que também é o precursor do próprio Wave Checklist, né? Que cada pessoa ele tem um associado, o site tem um associado em cada praia, em várias praias do Brasil,
e eles tiram 2 ou 3 fotos e publicam a condição do mar. Ali você tem, com a ajuda de várias pessoas, você tem um panorama, você pode olhar a previsão da Cacimba do Padre, tudo. Depois de Salvador, de várias praias, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, muito legal. Exatamente. Ele trabalhava especificamente com surfistas, né? Então, na verdade, eu fui ler, ele me mandou os documentos, ele falou que uma parte pegou fogo, infelizmente, então grande parte se perdeu, mas ele me mandou os documentos dos Sentinelas do Mar, e a ideia era justamente o fato de que a gente não tinha ondógrafos, né? A gente não tinha um clima de ondas ainda registrado, na década de 90, isso. E aí ele começou a fazer, ele fez oficinas com surfistas para medir as ondas visualmente. E achei, então, bem legal essa ideia e comecei a pensar que, de repente, né, eu podia também, através de um aplicativo, e aí eu fui buscar um parceiro, que é o Laboratório de Processamento da FRJ, que já tinha um aplicativo para preenchimento de formulários, que é o Viconsada. E aí eu pensei, de repente, a partir de aplicativos de um celular simples, né, e aí eu penso, o que eu quero saber, os usuários das praias podem colaborar. E assim nasceu a ideia, então, do Mar à Vista, que foi uma ideia, né, que vem Terra à Vista, né, o nome vem daí, do Terra à Vista, de um marinheiro, mas a ideia agora é vamos olhar para o mar, né, então é Mar à Vista. E aí eu fui atrás, né, primeiro eu comecei a reunir os alunos para pensar o que a gente quer saber do ambiente, né, e aí a gente falou altura de ondas, período de ondas, né, a direção que a onda está vindo, mas aí a gente percebeu que a gente queria algo a mais, né? E a gente foi para as praias para tentar entender também o que os usuários das praias queriam saber das próprias praias, porque afinal a gente está falando de um projeto de extensão, né? O projeto de extensão, ele pressupõe a ideia de troca, não é apenas a gente se estendendo para a sociedade, mas a sociedade também indo de encontro com a universidade, né? Então, a gente começou a conversar com os barraqueiros, os surfistas, os guarda-vidas. E aí a gente viu, assim, por exemplo, uma problemática que eles achavam importante era a poluição da areia em algumas praias. Né? Isso tinha que entrar no formulário. Né? Se a praia está poluída hoje, não está poluída, como é que está? Então, a gente começou a perceber, né, que não se tratava apenas de algo que talvez hoje já seja muito mais difundido por essas páginas de surf, né? Que já dizem como é que o mar está, mas que tinham aspectos que ainda não são falados, tanto da poluição, como também da própria largura da praia, né? Essa praia hoje está gorda, como é que está o estoque de areia dessa praia? Então, a gente começou a trabalhar com essa ideia, com esses usuários. Me lembro que a conversa, eu achei que os guarda-vidas seriam ótimos, eles foram ótimos nas conversas, mas no final é difícil de conseguir a participação, né? Mas eu me lembro que um deles falou que ele queria outra coisa, ele queria uma ajuda para saber como é que as correntes indicavam quando alguém se afogasse, aonde o corpo ia ficar, e aí ele se ia ajudar. E a gente, nossa, são tantas as demandas, né? Mas a gente então se concentrou, né, em produzir um formulário que falasse um pouco de como esse formulário poderia nos indicar se a praia se recuperou após uma ressaca ou não, né? Então, um pouco por aí. Só que a gente enfrentou muitos desafios, enfrentamos até hoje, na verdade, né? Então, a ideia da rede mesmo colaborativa, ela não funcionou muito bem, na verdade. As pessoas não participam, não só os guarda-vidas, né? Mas os barraqueiros estavam muito ocupados, os surfistas, eu falei também com a Associação de Surfistas, aí não deu muito certo, aí eu fui numa escolinha de surf, também não deu muito certo. Mas a gente foi vendo que o projeto tinha uma pegada também de difusão científica, e a gente começou a participar de alguns eventos e a publicar muito nas redes sociais. E aí foi no Covid, por incrível que pareça, né, que uma pessoa que é coordenadora do projeto Bandeira Azul da Praia do Peró, que é a Paloma, eu sempre esqueço o sobrenome dela, ela é espanhola, enfim, e ela faz parte do Rede Pro Praias, essa rede ibero-americana que eu falei, que eu faço parte também. E aí eu vi que ela tinha acabado de entrar na rede, na verdade, eu escrevi para ela, falei, olha, uma pessoa do Peró, eu trabalhei com o Peró já, que legal. E aí ela se apresentou como coordenadora do Bandeira Azul, e eu apresentei o projeto para ela, e aí ela se interessou em colocar os monitores ambientais para preencherem um formulário. E, na verdade, alguns meses antes, eu tinha ido na Prainha, aqui na cidade do Rio de Janeiro, conversar com o gestor do Parque Municipal da Prainha, e ele topou também
participar. Então, o monitor lá, o Rodrigo, ele até hoje preenche o formulário, e foi assim que a gente começou, então, a funcionar desse ponto de vista, né, da geração de dados no projeto. Mas o projeto realmente ele cresceu para muitos lados, né? Então, tem esse que é um pouco baseado, então, no Sentinelas do Mar, nessa pegada do levantamento de dados e da troca e tudo, mas também da difusão científica, e a gente começou também recentemente a fazer monitoramento por fotografias através do PulsoSnap, que é uma metodologia que veio da Austrália, né, que veio lá do Mitchell Harley e colaboradores, uma metodologia que já está em mais de 100 países, super simples, muito bacana, né, que é feita basicamente com uma estrutura para colocação do celular de qualquer pessoa, né, qualquer um vai lá, apoia o celular num ângulo, sempre o mesmo ângulo, né, divisada lateral para a praia, e a partir dessas fotografias que são postadas nas redes sociais, nós, pesquisadores, coletamos essas fotos e podemos fazer diversas comparações e medições e tal. Então, a gente está usando já isso, tanto na prainha, no Rio de Janeiro, quanto no Peró, lá em Cabo Frio, através desses parceiros, né, que finalmente, realmente estão junto do Mar à Vista. Então, a ideia atualmente está sendo por aí, a gente já não tem também mais como estar muito na praia por conta do Covid, mas esses monitores ambientais, eles estão todos os dias, né? Então, independente ou não do Covid, eles estão lá. Então, é uma colaboração que foi legal também, que se juntou com a ideia do Bandeira Azul, enfim. E agora está se expandindo essa ideia do PulsoSnap aqui. Várias pessoas já me procuraram, enfim. Muito então, bacana. Flávia, eu vou mudar um pouco a próxima pergunta, porque normalmente eu pergunto, né, como você vê os trabalhos que você está gerando, o seu grupo, no que diz respeito à importância direta para a sociedade. Na verdade, eu vou mudar um pouco e vou continuar exatamente nisso. Como você vê hoje a sociedade se engajando nos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo? Legal, tá certo. Legal. Então, eu fui descobrindo, através do Mar à Vista, um conceito chamado ciência cidadã, que é algo, para mim, também novo, né, assim, recente, que é justamente essa ideia, né, do engajamento da sociedade na construção da ciência, né, de efetivamente isso acontecer. Eu acho que existe ainda um desafio muito grande pela frente. Como eu disse, né, lá atrás a gente tentou alguns usuários de praias para participação voluntária, e isso não tivemos muito sucesso. Também não só por conta deles, como a gente também tinha que fazer um esforço muito grande. Ir várias vezes, conversar várias vezes, fazer oficinas, coisa que também não foi fácil, né? Mas eu acho assim, eu acho que a sociedade ainda tem muito o que contribuir, né? Ainda tem que se engajar de outra forma, e aí isso acho que é parte da universidade também, difundir a importância, né, da ciência, para que a sociedade entenda, né? E acho que é fácil, na verdade, que ela entenda. Basta que a gente consiga se comunicar, que a gente tenha esse canal de comunicação bem estabelecido, né? Mas a experiência do PulsoSnap, mundialmente falando, parece que está muito bem sucedida. Então, em alguns lugares, as pessoas se engajam muito, né? E tiram as fotos, e isso tem dado bons resultados. Então, isso varia muito também de um lugar para o outro, da quantidade de propaganda, né, que a gente faz daquela atividade, enfim. E também conversando com algumas pessoas de ONG, eu também recebi algumas dicas assim, da necessidade de ter um grupo focal. Então, assim, ter uma reunião com um grupo de um bairro que queira, por exemplo, recuperar a restinga de uma praia, ou que esteja preocupado com uma erosão. Quando eu acho que a coisa é mais local, né, a pessoa percebe a necessidade diretamente, às vezes esses trabalhos são mais facilmente compreendidos, né? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou participar da ciência, né? E outra coisa super legal são as escolas. Então, eu tive a oportunidade, tenho ainda, de trabalhar, ter uma parceria com uma escola municipal chamada Professor Vieira Fazenda, localizada lá em Guaratiba, um bairro lá na Zona Oeste, né, da cidade do Rio de Janeiro, e essa escola, especificamente, ela é muito particular, porque ela está dentro da Restinga da Marambaia, numa área do Exército, entre o mar e o manguezal, um lugar assim, paradisíaco, que todo mundo queria um dia estar, né? E a escolinha está lá, com aquelas crianças
mais ou menos livres por ali, né? E lá tem uma professora, que é a Cláudia Ernest Dias, professora de História, que é amiga de uma colega minha, que é a professora Ana Dal, que é uma antropóloga, mas que é professora hoje já aposentada, titular da Geografia da UFRJ, e a gente juntas fizemos um trabalho sobre os manguezais, um trabalho de educação sobre os manguezais e as pessoas que utilizam os manguezais ali. E aí o engajamento das crianças é sensacional, sabe, assim. A gente fez várias aulas de campo no manguezal e levamos as crianças, então eles estão realmente dentro do manguezal praticamente, assim, a escola é ali no meio, né, do estuário. Muitos dos alunos da escola são pescadores ou são de famílias de pescadores artesanais, e eles tinham uma certa vergonha de dizer que conheciam o manguezal, que conheciam os bichos dali, que conheciam os peixes, né? E aos poucos, com o projeto, isso foi mudando. E quem nunca tinha ido ao mangue, tinha nojo de ir no mangue, achava sujo, não queria pisar o pé na lama, passou a querer ir ao mangue, né? Ir ao manguezal. Então, esse tipo de projeto, né? Eu acho que isso é o que pode transformar realmente, né, a sociedade e aos poucos ir plantando a sementinha desse engajamento, né, e da participação do cidadão na ciência. Eu acho que realmente a gente deveria focar nas escolas cada vez mais também, sabe? Maravilha, é isso mesmo. Eu também acredito nessas iniciativas. Tem um vídeo aqui do professor André Faria, da Universidade Federal de Viçosa, que ele também faz uma boa abordagem sobre o ecossistema manguezal, né, e dá vários detalhes sobre o manguezal, legal, que é fundamental em vários aspectos para a zona costeira, e não é um ambiente sujo, ele é o filtro necessário, né, nesse sistema transicional, né, entre o continente. Você sabe que lá em Guaratiba não tem cheiro ruim, porque como não tem esgoto muito, assim, ou pelo menos não muito, né? Essa ideia do cheiro ruim, né, não é verdadeira, né? É claro que quando a gente chega no manguezal, em plena cidade do Rio de Janeiro, lá do fundão, onde o esgotamento sanitário é péssimo, você vai ter esse cheiro ruim porque não tem jeito, mas não é o mangue, né? Não é o manguezal. Claro que não. Ele é o filtrador. Né? Eu tive a oportunidade de crescer e frequentar muitas vezes a Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, né, que é o maior complexo estuarino do estado de São Paulo, Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, e ali é dominado pelo manguezal, né, e é fantástico, é uma experiência incrível. Maravilhoso, né? Flávia, tem alguma coisa que foi conversado e que você gostaria de complementar antes que avancemos aqui? Não, acho que a gente pode avançar. Acho que podemos avançar. Então, nessa ideia de cooperação, de trabalhos, como você vê os trabalhos e o conhecimento gerado por você e pelo seu grupo em termos de empregabilidade pelos gestores e tomadores de decisão? Né? Lembro, no começo da tua fala, você destacou os conflitos. Né? Então, você acha que esses resultados eles estão sendo utilizados pelos gestores, tomadores de decisão, nos diferentes níveis, né? Municipal, estadual, federal? Eu sei também aí que o estado do Rio de Janeiro teve uma comunidade que agora me esqueci o nome, que aprovou o ordenamento costeiro recentemente, dentro das expectativas do projeto Orla, daqui a pouco eu lembro. Tudo bem. Então, eu acho fundamental, né, que a gente pudesse ter uma integração com a gestão, né, e com o poder público forte. Acho que isso é o que faz sentido, no final das contas, né? A gente poder atuar de alguma maneira que, de fato, isso transforme, de alguma forma, a política, né? O Ditermire, ele teve uma participação muito grande no planejamento, no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, no Projeto Orla, assim como outros professores da UFRJ, como Cláudio Egler, né? A própria Berta Beck, publicaram no Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro na época. Mas eu confesso que eu tenho bastante dificuldade ainda
de conseguir esse diálogo mais prático, né? Então, eu entro em contato com gestores públicos, mas eu tenho ainda um pouco de dificuldade de que esse diálogo funcione mesmo, né? De que eu consiga dizer, gente, vamos pensar melhor o ordenamento da praia, me escutem um pouco, né? Então, assim, apesar de algumas vezes eu ter algumas reuniões, né? Já fui convidada também por INEA para reuniões, mas eu vejo que a coisa não vai para frente, né? Eu acho que tem muita dificuldade no estado do Rio de Janeiro de se concretizar realmente algo em torno da zona costeira. É interessante, acho que tem uma coisa especificamente, uma dificuldade em relação à zona costeira e às praias. Então, me lembro, assim, já algumas vezes, né, fui chamada uma vez para falar até do projeto Orla, que não existe na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí queriam fazer um site, acho que foi o pessoal do INEA, se não me engano, ou a Secretaria de Meio Ambiente, agora não lembro, mas que queriam fazer um site para montar e fazer toda a estrutura do que seria a zona costeira, e o que é a orla, e a parte urbana, e a parte física, e queriam fazer isso, um portal da zona costeira, da gestão costeira. E aí me chamaram porque eles queriam entender melhor o que era a orla, até onde vai a orla, como definir, como mapear. E aí eu expliquei um pouco, né, o conceito de orla na lei, e que era difícil mesmo mapear, porque esse conceito de orla na legislação é uma loucura, né, naquele decreto 5.300 de 2004. O conceito de orla, ele, na verdade, é fruto de uma ideia que veio de um artigo do Determine sobre faixa de proteção costeira. Então, a ideia de você ter uma faixa de 50 metros ou até 200 metros a partir do final da praia era uma ideia de dizer assim, essa faixa você deve ou ocupar menos ou não ocupar por conta da erosão costeira, né? E isso se tornou o conceito de orla. É muito difícil mapear 50 metros a partir do final da praia, porque o que é o final da praia e até onde vai os 50 metros, enfim, essa faixa tão estreita, como isso vai aparecer no mapa, qual a escala, né, qual a resolução desse mapa, enfim. Então, isso eu conversei, só que dei todos os dados que eu tinha e tal, e depois não vi o portal acontecendo, e acho que porque não aconteceu mesmo, né? Então, não é nem uma má vontade de nenhum dos lados, mas é uma dificuldade mesmo, né? Que se tem das coisas funcionarem. E eu acho que, em parte, no Rio de Janeiro, eu acho que, em parte, isso se deve à enorme valorização que as praias do Rio de Janeiro têm, né? Então, é muito difícil atuar nas praias do Rio de Janeiro, porque é muita valorização, é muito dinheiro que gira em torno dali, né? Então, a gente vê o caso da Macumba, por exemplo. Eu fui na audiência pública, né? Diversas vezes o professor Rosman, Paulo Rosman, da COP, já apresentou uma solução, e isso está há décadas, na verdade, saindo no jornal, essa problemática da Praia da Macumba, que em 2017 a gente viu fotos, né, com tudo caído, totalmente destruído, mas não tem realmente um projeto que nos convide, falem, gente, vamos conversar, vamos resolver, vamos solucionar. No Rio de Janeiro é muito difícil, né? Eu participei também por um tempo do comitê de gestão, subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Que é subcomitê da Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Lá era um ambiente bem interessante, as pessoas muito proativas, sabe? Mas, às vezes, não tem dinheiro para estabelecer uma determinada, né, ação, enfim. Então, ali a gente tentava, e acho que tinha um bom diálogo. Mas, novamente, uma certa dificuldade, às vezes, das coisas realmente funcionarem. Então, assim, eu acho fundamental, eu tenho falado também com o Instituto Pereira Passos, recentemente, que eles têm um trabalho sobre vulnerabilidade da orla do Rio de Janeiro. E eu falo, gente, vamos conversar, é muito legal o trabalho deles, né, que fala de nível do mar, de vulnerabilidade sobre o nível do mar, mas eu gostaria de poder colaborar, né, de poder trocar ideias, receber tanto deles quanto também, né, poder colaborar de alguma forma. A gente está nesse momento tentando fazer isso. Uma boa notícia é que o COSOSNEP, né, que eu falei que esse monitoramento por fotografias tem sido muito bem recebido pelas prefeituras, assim, pelo menos a ideia, né, eu conversei com algumas pessoas. Por exemplo, a Prefeitura de Niterói parece que vai colocar na Praia do Sossego, que é uma prainha também bandeira azul, né, com selo bandeira azul. É uma praia muito bonita, no meio da cidade de Niterói, que não tem nenhuma urbanização, pequenininha, né, e aí lá a Secretaria está muito interessada, né, me procuraram para colocar, então foi um movimento
bem legal, né? E aqui no Rio de Janeiro eu tive contatos bons também com os gestores da Orla Marítima, que também tiveram interesse em monitorar a praia. Então, interesse tem, sabe? Eu acho que a questão é que é difícil mesmo, né? A gente partir apenas das ideias e conseguir algo mais concreto, assim. Eu gostaria de ver, né, o Plano Municipal do Rio de Janeiro, de gestão costeira, que não existe, enfim. O Projeto Orla eu já nem consigo imaginar, porque é tão urbanizado e com tantos interesses que, enfim, teria que pensar, mas seria super interessante. Bacana, Flávia. Então, nós já estamos chegando agora, né, na parte final da nossa entrevista. Sim. Eu tenho que te agradecer novamente, Flávia Barros, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por essa entrevista aqui no canal Abeco a Consciência. Também aproveitar para agradecer a todos que acompanham o canal frequentemente aqui no YouTube, todas as terças e sextas, a partir das 19 horas. Né? Então, muito obrigado a vocês que nos ajudam e nos incentivam a seguir em frente nesse projeto. Né? Eu gostaria de destacar a importância da parceria entre a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABEQUA, e o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, nesse projeto ABEQUA Consciência. Lembrar que a associação ela tem uma revista científica que recebe artigos em português, inglês e espanhol. Então, se vocês gostarem, submetam os artigos para serem apreciados pelos pares. É muito interessante aí, contribui com as ciências quaternárias no Brasil. Então, nós estamos conversando hoje com a professora Flávia Barros. E, Flávia, para finalizarmos, não ainda, né, mas qual a importância da ABEQUA para você e da década dos oceanos? Legal. Eu falei no iniciozinho, né, você vai falar mais tarde, a gente vai falar mais sobre a ABEQUA, né? Bom, a ABEQUA, como eu falei, né, eu fui ter contato com um evento, né, com o congresso da ABEQUA em 2003, lá em Recife, que foi a primeira vez, então, que eu fui num evento maior, e quando eu cheguei lá, realmente eu fiquei muito feliz de poder conhecer pessoalmente pesquisadores, como eu falei, como o Suguio, mas também o Rodolfo Angulo, o Martin. E aí, na época, estava uma grande discussão sobre o nível do mar, acho que até hoje, né? Enfim, sobre as curvas do nível do mar. Então, era foi muito realmente incrível para mim, assim, nossa, eu posso assistir essas pessoas que eu leio, né? Então, eu acho que, nesse sentido, esse congresso, eu me lembro que eu falei assim, eu nunca mais vou deixar de ir num congresso da ABEQUA, porque era um lugar mais rico, assim, né? Em termos de evento, eu digo que realmente, sem dúvida, foi onde eu mais cresci, onde eu mais tive contato com nomes muito conhecidos. Pode falar. Lembrando que em 2022, né, nós planejamos aí o congresso presencial da ABEQUA, o 18º Congresso da ABEQUA em Porto Seguro, na Bahia. Então, legal. Todos já se sintam convidados para estar aqui conosco, confraternizar e trocar as experiências. Que legal. Na ABEQUA foi isso, assim, eu comecei a ver um mundo, né, e eu lembro também que eu comecei a ver que nos painéis tinham muitas coisas sobre foraminíferos e bentos, eu nem sabia o que era isso na época, né, nossa, mas quaternário é muito além do que eu imaginava, né, o que são os estudos do quaternário, né, que envolvem tantos temas, inclusive tinha também um workshop sobre antropoceno, que foi quando também eu fui entender, né, essa temática do antropoceno dentro da ABEQUA. Então, foi um evento desses de 2003 muito marcante, assim, realmente. Eu conheci pessoas, né, eu vi pessoas que eu lia, e depois foi isso, eu tentei acompanhar, claro que eu não consegui ir em todas as versões da ABEQUA desde então, porque a vida não é assim, né, mas eu fui em alguns outros congressos da ABEQUA, e eu vi nascer essa revista, né, que também acho que é super importante, uma revista que vem publicando artigos muito bacanas. Foi uma coisa que eu me lembro, assim, do Determine falando, tem que ter uma revista, vamos juntar, vamos fazer, né, temos que ter uma publicação importante para essa área. E
E depois tive também a oportunidade de dar um curso num dos eventos da Abequa, que foi em Búzios, aqui pertinho, né, de mim. E fiquei muito feliz de estar agora naquela ocasião, não mais só como espectadora, né, mas também poder dar um curso na Abequa. Eu me lembro de ter ficado muito feliz de terem aceito tudo, né. E estou muito feliz agora, né, de estar aqui no canal da Abequa, né, podendo falar um pouquinho. Então, a Abequa representa para mim realmente um ícone assim da ciência, né, onde realmente se reúnem pesquisadores e especificamente na área costeira. Eu acho que a Abequa tem uma tradição muito grande, né? Os pesquisadores da área costeira costumam gostar de ir aos congressos da Abequa, participar e se associar à Abequa, então, e publicar na Abequa, né? Então, eu acho que isso também foi um ponto positivo para mim, que estava, né, me dedicando a essa área que estou até hoje. Então, eu vejo isso, eu acho que tem muitos pesquisadores da área costeira, né? Muito interessante isso. Eu não falei aqui, né, uma coisa que eu me lembrei agora, eu não falei do PGGM, né, Programa de Geologia e Geofísica Marinha, que eu também assumia como representante da UFRJ desde 2014, quem era representante até então era o professor Dieter, né, ele, ao se aposentar, não permaneceu, e aí eu fui indicada. Você não falou, mas o Dieter falou, né? É verdade, então, né? Está lá falado que você é representante da UFRJ no Programa de Geologia e Geofísica Marinha, que também é parceiro do canal Abequa Consciência. Legal, pois então, tem que deixar registrado, porque o PGGM, nossa, é um lugar assim que também, né, os eventos do PGGM são muito importantes, tem essa parceria com a Abequa, né? E também foi onde eu conheci, e acho muito interessante isso, como que no PGGM, apesar de, historicamente, eu acho que foi assim, fundado, né, mais por homens, mas hoje, como tem mulheres incríveis no PGGM, então eu vejo a Helenice Vidal, que vai estar aí fazendo também, né, uma participação aqui no canal, e tantas outras que são muita inspiração, assim, a gente vê, nossa, essas pessoas que embarcam, que fazem pesquisa de campo, enfim. Então, é muito legal, muito bacana. E a década dos oceanos? Isso mesmo, bem lembrado, né? Bom, a década dos oceanos acho que é um grande incentivo, né, para a gente permanecer e, na verdade, para a gente, assim, se certificar, né, de que o que a gente está fazendo tem importância, né? Então, de um lado, eu acho que a década dos oceanos mostra, olha, o que eu faço tem algum sentido, certo? É preciso fazer alguma coisa sobre isso, né? É preciso falar dos oceanos, é preciso falar das zonas costeiras, né? Então, de um lado, eu acho que a década dos oceanos vem reforçar a importância desses estudos da zona costeira e marinha, e da geografia marinha, né? De modo mais específico. E também, por outro lado, né, vem como uma oportunidade que se abre para diversas ideias de projetos, né, traz todo um incentivo mesmo, até financeiro, de políticas, né. Eu espero que a década dos oceanos sacuda um pouco, né, e permita cada vez mais, né, que as ações da gestão costeira dialoguem com a pesquisa. Né. Então, eu vejo assim, como algo que vai também criando uma cultura oceânica, como eles gostam de chamar, né, como se gosta de falar, que é essa ideia que a década dos oceanos traz também, um pouco de ir colocando na sociedade a importância dos oceanos. E aí, que vai além só de se pensar a poluição dos oceanos, que é muito importante, mas os oceanos, né, eles são importantes do ponto de vista da biota, do ponto de vista do clima mesmo, né, são importantes do ponto de vista dos nossos usos. Então, eu acho que a década dos oceanos vem nesse sentido, trazer à tona na sociedade, né, a importância desse tipo de estudo que eu faço, que outros colegas fazem, né, de se falar da zona costeira, de se falar em erosão costeira, em nível do mar, em poluição, enfim, dar esse olhar para o mar, para os oceanos, que eu acho que é fundamental, né, é algo que, então, assim, ter uma década dos oceanos mostra, é mesmo importante, né, vamos falar disso porque é importante, acho que é por aí. Joia. Então, Flávia, para finalizarmos, deixe uma mensagem final. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, Ricardo? Acho que, como eu disse, é uma honra estar aqui no canal da Abequa, né? Muito bacana essa iniciativa e tudo.
E é isso, acho que queria dizer, né, para aqueles que gostam da área costeira e marinha, né, que continuem pesquisando, né, que sigam os projetos, que acompanhem esses canais, né. A gente está num momento muito difícil, mas que, por outro lado, tem essa oportunidade de trazer muitas lives interessantes, muitas entrevistas, né. Então, eu queria deixar uma esperança também com a Década dos Oceanos, né, que a gente, através da pesquisa, possa sempre estar colaborando com uma sociedade melhor, uma qualidade ambiental melhor. Então, acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez. Tá joia. Só lembrando que toda a descrição da professora Flávia vai estar aqui nas descrições do vídeo, instituição, link para o currículo Lattes, certo? Então, facilmente vocês localizam os dados da Flávia Barros e podem entrar em contato com ela. Então, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.